Olá a todos, neste vídeo iremos falar de paralelismo e perpendicularidade de retas e planos. Primeiro, iremos falar da posição relativa de retas. De seguida, iremos falar da posição relativa de retas e planos. Seguidamente, falaremos da posição relativa de planos. De seguida, falaremos dos critérios de paralelismo e perpendicularidade entre retas e planos. Por último, iremos fazer um exercício de aplicação de todos estes conhecimentos, destacando que em todos os casos que iremos apresentar serão dados vários exemplos em GeoGebra 3D. Antes de começarmos, vamos ver algumas noções envolvendo as retas e os planos no espaço. Temos em GeoGebra 3D um prisma quadrangular reto que nos vai acompanhar ao longo deste vídeo. Comecemos pela noção de reta no espaço. Para definirmos uma reta, basta-nos apenas termos dois pontos aqui no espaço para definirmos uma reta. Temos aqui a reta FG ou a reta HC. Para definirmos um plano, precisamos de três pontos não colineares, três pontos não alinhados. EHG, por exemplo, para definirmos o plano que está aqui em cima, o plano aqui no topo do prisma quadrangular reto, definimos então, bastam apenas três pontos. Ou duas retas concorrentes, duas retas que façam parte do plano e que sejam concorrentes também definem um plano. Passemos então à posição relativa de retas. A posição relativa de retas está compreendida em dois grupos. As retas que são complanares e as retas que não são complanares. As retas que são complanares são retas que estão contidas no mesmo plano e as retas não complanares são retas que não estão contidas não existe um plano que contenha essas duas retas. Comecemos para retas complanares. Dois grupos. Retas que são paralelas ou retas que são concorrentes secantes. Dentro das retas paralelas temos dois grupos. Por vezes dizemos de forma errada. Dizemos que duas retas, que queremos indicar que duas retas são paralelas, mas elas na verdade são estritamente paralelas. Porque dentro das retas paralelas temos aqui dois grupos. As retas que são coincidentes, começamos aqui com o exemplo que está aqui apresentado do lado direito. A reta EB. A reta EB é coincidente com a reta BE. BE. Se trocarmos a ordem das letras, estamos a falar precisamente da mesma reta, então podemos dizer que as retas são coincidentes. As retas EB e GD são complanares, estão no mesmo plano e são estritamente paralelas. Quer dizer que nesse plano as duas retas não se vão encontrar, não têm pontos em comum. É o que isso quer dizer. O que eu estava a referir ainda há pouco é que neste tipo, quando quererás dizer que estas duas retas são paralelas, corretamente terás que dizer que elas são estritamente paralelas. Se no mesmo plano as retas não forem coincidentes, não forem estritamente paralelas, não forem paralelas, inevitavelmente terão que ser concorrentes ou secantes, sendo dois grupos. Podem ser concorrentes perpendiculares, é o caso da reta EB e BD, que fazem em B um ângulo de 90 graus, ou serão concorrentes oblíquas, o caso de GB e BD, que são concorrentes, neste caso as duas retas concorrentes oblíquas, não são perpendiculares, não formam entre si um ângulo de 90 graus. Um exemplo de retas não complanares, por exemplo, a reta EB e a reta FG. Não existe nenhum plano que contenha estas duas retas, existem vários exemplos, estou a mostrar apenas um, e então dir-se-á que estas retas são não complanares. Relativamente à posição relativa de retas e planos, temos também dois grupos, as retas paralelas a planos ou concorrentes a planos, sendo que dentro das retas paralelas temos novamente dois grupos, sendo o primeiro a reta estar contida num plano. Tenho aqui um exemplo lá direito, três retas que estão contidas no plano EFG. Por exemplo, a reta EF, a reta EFH ou a reta EG são retas que estão contidas no plano indicado em cima do prisma quadrangular reto. Dentro das retas paralelas a planos, se não for contida num plano, será estritamente paralela a um plano. É o caso da reta CD, que é paralela ao plano EFG, não tem nenhum ponto em comum, não está contida num plano e não tem nenhum ponto em comum com o plano. Se a reta não está contida no plano, se não é estritamente paralela ao plano, inevitavelmente vai ter que o intersetar. Uma reta interseta um plano num único ponto, e temos aqui dois casos, em que a reta CF é perpendicular em EF ao plano e a reta CG é oblíqua em G ao plano, sendo que a reta oblíqua não fará a reta com o plano a 90 graus e a reta FC se faz com um ângulo de 90 graus. Relativamente à posição relativa de planos, outra vez dois grupos, os paralelos, os concorrentes, dentro dos paralelos, os coincidentes. Um erro muito comum. O plano que temos aqui definido
EHB, todas estas combinações de letras que vou dizer agora a seguir definem o mesmo plano. Cuidado, não, se tiverem os 4 pontos no mesmo plano, quaisquer combinações de 3 pontos desse plano vão definir no mesmo plano. H, E, B, B, A, E, H, B, B, A, H, definem o mesmo plano. São 4 pontos que estão no mesmo plano, quaisquer 3 pontos desse plano então definem o mesmo plano. Estes planos todos que eu acabei de dizer são planos coincidentes. Se não estivermos a falar do mesmo plano, ainda dentro do grupo dos paralelos, poderemos estar a falar de planos estritamente paralelos que não têm nenhum ponto em comum. É o caso destes dois planos que estão aqui, o EHA e o CFG, que não têm nenhum ponto em comum, então dizem-se que são planos estritamente paralelos. Se não forem paralelos, inevitavelmente terão que ser concorrentes e a sua interseção é uma reta. A interseção de dois planos é uma reta. Uma das posições possíveis, que são estes dois planos, o EHA e o ABC, pode ser concorrente perpendicular. O outro caso é ser concorrente oblíquo. É o caso dos planos que estão aqui, o ABC e o GFB, são concorrentes oblíquos. Também a reta de interseção é a mesma, a reta AB, mas entre si não fazem o ângulo de 90 graus, então são ângulos que fazem um ângulo, fazem um outro ângulo, não sendo um ângulo de 90 graus, então são concorrentes oblíquos. Na maior parte dos exercícios pedem-nos apenas para indicar a posição relativa de retas e planos, mas também pode ser pedido que se justifique porque é que uma reta é perpendicular ou paralela a um plano, ou porque é que dois planos são paralelos ou perpendiculares. É isso que vamos ver com os critérios de paralelismo e perpendicularidade entre retas e planos. Primeiro, critério de paralelismo entre retas e planos. Exemplo. Considerando ABCD, EF, QH um prisma quadrangular reto indicado ao lado, prova que CD é paralela, a reta CD é paralela ao plano EFG. Sugestão. Primeiro, indicar o critério. Como uma reta é paralela a um plano, se só se é paralela a uma reta do plano, então o que é que podemos dizer? E agora entramos então com a justificação. CD podemos dizer que é paralela a EFG, pois, por exemplo, é paralela a FG. Até podíamos dizer que era paralela a EH. Neste caso, porquê? Porque CDFG é um retângulo, sendo CD e FG, então, duas retas paralelas. Ou seja, isto é a justificação, uma justificação possível, porque é que a reta CD era paralela ao plano indicado em cima. Para justificar que dois planos são paralelos, um exemplo, no mesmo prisma quadrangular, provar que o plano é HG e o plano BAD, plano de cima, plano baixo, as bases do prisma, são paralelos. Primeiro, indicação do critério. O critério diz que dois planos são paralelos se só se existe um par de retas concorrentes em cada plano, paralelas duas a duas. Então podemos, sim senhora, concluir que os planos indicados são paralelos, pois existe um par de retas concorrentes em cada, em cima EF é concorrente com FG em F, em baixo BC é concorrente com CD em C, que são paralelas duas a duas. A reta EF é paralela a BC, no plano de baixo, a reta FG é paralela a CD, no plano baixo, porque elas são retas, fazem parte das faces laterais do prisma quadrangular, que são retângulos. Se nos pedir para justificar que uma reta é perpendicular a um plano, por exemplo, a reta FC, para provar que é perpendicular ao plano BCD, o que diz o critério é o seguinte: como uma reta é perpendicular a um plano, se é perpendicular, nesse caso, perpendicular a um plano num ponto, se é perpendicular nesse ponto a um par de retas do plano, então podemos dizer que sim, senhora, que FC é perpendicular ao plano em causa, neste caso o plano BCD, pois é perpendicular a um par de retas concorrentes no ponto de interseção. É perpendicular a BC, mas também é perpendicular a CD. Sendo neste caso, porquê? Porque estamos a falar das faces laterais do prisma, que são retângulos, e então estas duas retas que estão aqui indicadas, a FC, a CD e a FC e BC, são então perpendiculares. Para se provar que dois planos são perpendiculares, por exemplo, para provar que GFC é perpendicular a ABC, utilizamos o critério que diz então que dois planos são perpendiculares
se e só se um deles contém uma reta perpendicular ao outro, e então neste caso podemos confirmar que sim, que os planos são perpendiculares, pois GFC contém uma reta que é perpendicular, que é a reta FC, que é perpendicular à ABC, tal como se provou pelo critério anterior. Neste tipo de exercícios, que são um bocadinho mais difíceis, estas respostas apresentadas nos quatro critérios são uma possibilidade em que se apresenta primeiro o critério e depois se indicam todas as condições que, de acordo com o critério, possibilitam justificar o que é pedido. Vamos agora responder a um exercício. Temos aqui várias alíneas. Temos um prisma quadrangular aqui ao lado e uma pirâmide quadrangular em que as bases são coincidentes. E então vamos responder às seguintes questões. A posição relativa das retas HE e AB, muito fácil, são estritamente paralelas. Em relação à reta HIH, aliás, e o plano HEF, podemos dizer então que são a reta E concorrente oblíquo. A reta AB, com o plano HEF, não são concorrentes, não está contida, neste caso, estritamente paralela. Em relação aos planos IHE e ABC, como podemos ver, é como se fosse o prolongamento do telhado da casa, neste caso com o chão, são concorrentes, só que neste caso são concorrentes oblíquos. Pergunta feita ao contrário, indicar retas ou planos que respeitem as condições que são pedidas. A primeira, indicar duas retas não complanares. Há muitíssimas respostas. Escolhi aqui apenas duas retas. Escolhe retas que seja claríssimo, em que não existe nenhum plano que as contém. Neste caso, a reta EB e a reta FG não têm nenhum plano que as contenha, daí serem não complanares. Considerando o plano ABC, plano aqui da base, uma reta que seja oblíqua. Podemos considerar, por exemplo, várias opções que também temos aqui, a reta IH. É oblíqua, vai fazer aqui um ângulo que não é um ângulo reto, interseta e não faz um ângulo reto, então é concorrente oblíqua. Dois planos que sejam perpendiculares, por exemplo, da base, o ABC e o plano EFC. São planos que também são perpendiculares. A face lateral do nosso prisma quadrangular reto vai fazer com a base, os planos que os contêm, vai fazer então, fazer aqui um ângulo de 90 graus de serem perpendiculares. Para ser agora um bocadinho diferente, sem olharmos para a figura continua ali, mas sem olharmos para a figura, dois planos coincidentes. Daquilo que aprendemos hoje, o que é que nós podemos responder dois planos sendo coincidentes? Basta indicarmos três letras, que vão formar um plano, A, B, C, e fazemos aqui uma troca das letras. B, C, A, estamos a definir o mesmo plano, ok? Uma reta contida no plano IGF, muito fácil, basta apenas tirarmos daqui duas letras, por exemplo, pode ser a reta IG. Não é necessário olharmos para a figura, às vezes, para termos aqui a resposta a algumas das questões que são aqui colocadas. Próxima questão, também bastante simples, dois planos que sejam paralelos, por exemplo, aqui estes dois planos das bases do prisma quadrangular reto, o plano ABC e o plano HEF, são planos estritamente paralelos, planos paralelos. Reforço que esta linha B tinha muitas opções, é uma pergunta muito aberta, e outros pares de retas e outras retas e outros pares de planos que possas identificar que também consigam fazer com que a condição que esteja ali pedida seja correta, serão respostas certas, ok? Duas linhas utilizando agora os critérios de paralelismo e de perpendicularidade. Provar que a reta AB é paralela a IGF. O plano IGF está ali desenhado. Primeiro, o critério. Como uma reta é paralela a um plano, se e só se é paralela a uma reta do plano, então pode-se concluir que AB é paralela ao plano, pois AB é paralela a GF. Na verdade, temos aqui um plano que passa por AB e por GF, sendo AB e GF retas paralelas. Por último, para provar que EB é perpendicular a ADC, escrevemos primeiro o critério de perpendicularidade e podemos dizer então que EB é perpendicular ao plano, pois é perpendicular a um par de retas distintas do plano no ponto de interseção em B. É perpendicular a AB e é perpendicular a BC, pois as faces laterais do prisma são então retângulos. E é tudo. Até um próximo vídeo.